Fala traders, aqui é o Thiago Santos, eu tô aqui para mais um vídeo no canal, galera. Quero trazer um conceito para você, para você não ficar bitolado em uma certa região. Por exemplo, se você gostou de um lugar, viu que o order block está muito válido, ele está muito favorável, bom demais, mas no intervalo até chegar àquele ponto pode surgir novas oportunidades. E eu quero mostrar para vocês um trade que a gente, na verdade, 2 trades dentro de um só, que a gente mapeou dentro da nossa comunidade aqui, e eu não postei para vocês, mas quero mostrar agora. Vamos direto para minha tela. Eu nem separei lá no Discord, né? Depois a gente vai procurar juntos ali no Discord aonde está essa postagem, tá? Para vocês terem uma noção. Então, nós estamos aqui na minha tela com o EuroGBP. O EuroGBP está no gráfico de 30 minutos. Na verdade, ele está no 30 minutos aqui porque para ficar mais juntinho para caber dentro da tela, né? A tela é uma tela grande e tudo mais, está reduzido, mas eu queria mostrar todo o conceito e o contexto para vocês. Aqui nós vimos que o mercado no EuroGBP já vinha de uma baixa, né? Ou seja, ele vinha de uma queda aqui, né? E fez aqui um grande ABC. Nisso veio capturar essa região. Eu acho muito interessante quando há uma captura de uma região, e isso faz essa região aqui próxima, toque nela, ser uma região muito forte, né? Criando o nosso famoso POI, né? É o nosso famoso POI, é o que captura a nossa região ali. Então já vamos marcar aqui um POI Supply Zone, né? Marcamos aqui essa região de POI. O mercado vem uma tendência, já virando a tendência aqui para queda, né? Vem na queda. Então a intenção é trabalhar a favor do flow através da queda ou vendas, né? O que nós podemos organizar aqui? A partir dali que a gente já entendeu que no passado aqui ele está numa queda, beleza? E aí o que aconteceu aqui? Ele foi lá capturar com toda a expressão, como eu mostrei aqui atrás, e agora ele veio, deixou um order block, quebrou a estrutura. Vamos marcar toda essa região, certo? Último fundinho válido aqui que fez um choque muito bom. Normalmente depois de uma queda ele tende a buscar os 50% para se tornar um order block mais interior, um order block não, uma quebra de estrutura mais forte. Mas vamos considerar aqui como se tivesse fazendo as quebras de estruturas normais. Depois isso é um assunto para um outro vídeo. Fez um nosso boss aqui, um novo boss. Temos um boss aqui, nós temos um outro boss aqui e tal, mas só para a gente organizar a nossa leitura. Feito isso aqui, o que eu posso colocar aqui? Eu posso colocar aqui uma FIBO. Até aqui, quando o mercado estava nessa região, eu poderia colocar uma FIBO, ele teria que ir no 50, mas como ele foi bem próximo ali, eu vou considerar, né? Vou considerar ela ali. E aí eu vou trazer para cá, nossa FIBO não voltou no 50, não voltou no 50, não voltou. Então aqui, essa aqui seria a nossa FIBO de OTE. O que aconteceu aqui nessa região? Por que resolvi mostrar essa operação? Normalmente, quando a gente coloca uma FIBO de OTE, a gente quer casar aqui um Fair Value Gap, inclusive existe um Fair Value Gap aqui, um FPG, uma ineficiência, imbalance, se você quiser achar, chamar. Nós temos região 79, 70 e 61. Então o mercado foi direto nessa região. Eu não gosto quando chega nas regiões institucionais dessa forma. Por exemplo, se o mercado está subindo aqui, certo? E aí ele faz um topo de um fundo, ele faz a quebra, mostra intencionalidade na quebra aqui, busca o pullback para a gente vender, certo? E aí ele faz o short, o boss. E aí quando ele vem testar aqui, nós temos o value gap. Eu não gosto que ele vai direto, eu gosto que ele busca uma liquidez, criar uma interna para depois testar aquela região para dar um novo contexto de venda, tá? É assim que eu gosto, é assim que eu acho que é mais assertivo, é assim que normalmente tem dado muito bom dentro da nossa comunidade. E falando de comunidade, eu quero mostrar essa postagem desse contexto já para vocês na comunidade. Então, o que aconteceu? O mercado veio, fez um fundo mais baixo, fez um fundo com uma certa agressão, e ele renovou o fundo mais baixo, ou seja, renovou a mínima,
com agressão menor. Beleza, tá aí tudo bem. Quebra a estrutura, fazendo o nosso choque. O que a gente queria aqui? Ele viesse testar novamente, a gente já estava até preparado com um Order Block aqui, ó. Um Order Block, porque a gente estava querendo fundo, topo, fundo, quebra, e aí ele volta na região institucional com menos volume, certo? E ele não fez isso para a gente pegar essa compra, porque a gente já estava vendo uma possibilidade de vender lá em cima. Então, se eu sei e eu acho que é uma possibilidade de vender, então por que não comprar aqui, tá? Então, para levar o mercado até lá. Aí ele foi direto, bateu 61, 70, 79. O que eu vou fazer nesse caso? Nada, porque eu preciso que ele bata na região e faz um fundo, um topo, renova, quebra a estrutura e faça um pullback. E ele foi direto. Mas antes disso, o que eu gosto também, que é o principal que eu acho, rompeu a máxima anterior, né? Ele faça algo de alguma liquidez para depois ele testar a região que eu estou esperando. Por exemplo, aqui nós temos um Fair Value Gap e uma região 7,9 e faça um novo alinhamento de fluxo, que é um topo, um fundo, um topo, quebra a estrutura e faça um pullback para a gente pegar essa venda. Então ele não fez. Ele até fez em algum momento aqui que ele estava aqui, ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, quebrou estruturinhas, né? Mas esse pullback aqui, beleza, poderia ter pego aqui, me tirado no pavio lá, beleza. Só que como ele não estava capturando nenhuma liquidez interna, eu não gosto tanto, porque ele foi direto. Então, quem me garantia que ele ia parar aqui? Então, o que eu comecei a observar? Agora nós vamos para a análise que eu passei dentro da comunidade. Dentro da comunidade, a gente observou tudo isso que eu tô te falando. Porém, ele já estava lá em cima, na outra região. Ou seja, rompeu. Se eu tivesse vendido aqui, rompeu. Por que ele rompeu? Porque ele foi direto. Ele não mostrou que tinha interesse em voltar nesse exato momento. Ele foi criar aquela liquidez que eu falei, que ele faça uma liquidez ali próximo para depois eu fazer a minha entrada. Ele começou a fazer uma espécie de canal aqui, uma lateralização, né? Topos iguais e fundos iguais, ou seja, tínhamos liquidez dos dois lados. Se ele vem aqui, a linha aqui é uma possibilidade de compra, mas se ele fosse lá em cima, porque estava entre duas regiões, ele também é uma possibilidade. Então ele fez um topo, um fundo, renovou a máxima, quebrou a estrutura, né? Nós temos um choquezinho aqui, vamos para um time um pouquinho menor agora para vocês enxergar isso daí, certo? O RSI já estava entregando a possibilidade de vender, né? Aqui ele fez um topo, um fundo, renovou a máxima. E aí, aqui teve uma agressãozinha, aqui também teve, não foi nada de tão legal assim, mostrando a questão do fato volume. Mas o RSI já estava dando vendas, olha lá, uma divergência muito grande, muito boa, né? E aí, o que precisava aqui para mim agora? Que eu passei para a galera. Vamos mostrar aqui minha tela no Discord. Vamos mostrar minha tela aqui no Discord. E aqui, vamos procurar ela, EuroGBP. Tá aqui, ó. Essa aqui é a análise do EuroGBP. Vamos ver aqui o horário e data. 27 de dezembro, às 11 horas e 38 minutos. 11 horas e 38 minutos. Beleza? 27 de dezembro, 11 horas e 38 minutos. Isso aqui é importante. O que eu mapeei aqui? Eu mapeei para que o pessoal da comunidade ficasse ligado um possível retorno. Então vamos para minha tela novamente. Para um possível retorno, né? A gente tinha uma região de supply zone aqui. Essa região, inclusive, a gente buscou no 5 minutos, né? Porque não tinha uma região assim tão interessantezinha. E eu busquei aqui na região de 5, né? Mas voltar para o 15 aqui para ficar mais interessante. E eu falei, olha, como ele quebrou a estrutura, ele pode buscar aqui para a gente pegar no reteste, para a gente pegar até aqui, que seria o nosso alvo, né? Pegava um trade, o stop ligeiramente acima lá, ou poderia até ser acima um pouquinho do bloco aqui e pegasse aqui um risco-retorno bem favorável. Então vamos desenhar isso aqui do jeitinho que a gente passou ali no dia. Eu desenhei dessa forma aqui, né? A gente pegar aqui, coloquei a possibilidade de entrada aqui
O stop lá em cima daria uns 120 pontos. Aqui a gente colocando ligeiramente acima dá uns 70 pontos, já melhora bastante. E também coloquei uma FIBO mostrando as zonas, né? Ou seja, esse order block ficou exatamente na região de FIBO, né? E aí eu esperei o mercado andar. Então vamos deixar andando para mostrar o que eu quero mostrar. Ele caiu mais, ao invés de voltar a subir aqui, ele caiu mais. E na hora que ele caiu, galera, como ele tinha acabado de quebrar a estrutura, ele acabou deixando um order block aqui, nessa região, de 15 minutos. E eu resolvi marcar essa aqui. Eu já não mandei lá, porque isso aqui já foi depois da sala. E eu não mandei dentro da comunidade, né? Resolvi esperar. E o que eu espero? Quando há essa quebra, que o mercado faça algum tipo de liquidez para depois buscar a região institucional. Não é isso que eu acabei de falar? E veja o que vai acontecer aqui. E aí eu vou pegar essa FIBO de OTR, vou trazer para cá. Observe que aqui já é o 50%. Vamos deixar rodando aqui. Topos iguais aqui, ó, topos iguais, isso remete pra gente uma liquidez próximo à região institucional. Então vamos marcar aqui como liquidez, vamos deixar rodar. Topo que era duplo passou a ser triplo, quadruplo. Quebrou de novo a estrutura de baixa. Observe que ele praticamente caiu com um volume aqui, interessante, e aqui já foi quase sem volume. E com isso, galera, observe para trás aqui, do lado desse order block aqui, ó. Deixou um fundo triplo também, ou seja, se viesse aqui nessa região, é uma região muito interessante de compra. Então vamos aguardar. E aí o mercado... Nessa hora aqui, o que eu pensei? Olha, isso aqui a gente passou essa análise lá no dia 27 às 11h38. Aqui já são segunda-feira, dia 30, 9h30 da noite. O que a gente fez aqui? Colocou aqui uma espécie de arapuca para o mercado. Se pegar ali stop de 60 pontos com um alvo de 300 pontos, ou seja, 5-1, retorno aqui de 5-1. Né? E a gente não descartou aquela operação lá em cima ainda não. Por que a gente está fazendo isso? Porque ele caiu com muita expressão, deixando um order block no meio do caminho e criou-se uma liquidez do lado do order block. Então o que eu precisaria aqui? Que ele fizesse aquele famoso teste lá, certo? Para a gente pegar o flow de baixa. E vamos ver. A gente deixou a preguada, foi lá, exatamente... veio pagar. Pagou até mais. Vamos parar aqui porque eu quero mostrar um negócio aqui para vocês. Lembra que eu falo sempre que capturou liquidez, desgarrou da liquidez, ele vai fazer um topo, fundo, quebrar a estrutura. Vamos dar uma olhada num time menor para isso. Vamos para os 5 minutos primeiro. Aqui nos 5 minutos a gente já começa a observar isso, mas lá no minuto a gente vai observar melhor, mas nos 5 minutos tá bonito. Aqui, ó, ele tá aqui, a liquidez tá lá atrás, né? E veio fazendo um range aqui também. E aí ele faz um topo, um fundo, e ele quebra a estrutura desse topo, ou seja, renovando. E depois ele mostra muita intencionalidade na quebra de estrutura. Olha aqui, fazendo um choquezinho micro, né? A gente tava falando um choque macro aquela hora. Ele faz um topo, fundo, topo, renova a máxima com os candles bem de levezinho, mas renovou. E aí ele cai com muita expressão, fazendo um choquezinho. Olha isso aqui. Já posso entrar no risco, tem que esperar tudo esse contexto. Se você estiver na frente do gráfico, é melhor esperar, porque você vai ter uma assertividade maior. Aqui a gente pode também, de novo, colocar a nossa FIBO. Opa, peguei aqui errado. Pode pegar a nossa FIBO aqui, ó, de OTR. Aí aqui, a gente pode trazer essa entrada aqui para a região de FIBO de OTR. Olha, observe que o stop já baixou bastante, estava 60 pontos. O stop baixou para 47 pontos. E tudo esperando um alinhamento do fluxo. Capturando a liquidez, indo na região institucional, fazendo um ABC, né? ABC, ou seja,
renova a máxima, quebra a estrutura e volta para um pullback. A entrada é ali e ele deslancha na queda. Ou seja, o risco retorno que era 5-1, vamos ver quanto que foi o risco retorno aqui agora. Ele foi por quase 7-1, quase 7-1. Vamos voltar por 15 minutos agora para a gente observar. Observa essa outra região que a gente também mapeou, tá lá no print. Vou mostrar para vocês. Tá aqui no print mapeado. Observe. Antes de acontecer esses outros fundos, que aconteceu um novo fundo aqui, veio aqui, olha aqui o order block que a gente passou. Então vamos de novo para minha tela. Aqui, se a gente for lá para um time menor, a gente vai encontrar também o famoso alinhamento após a captura. Mas eu vou acelerar o processo. Por que que vai acontecer e a gente vai ver? Porque aqui no 15 minutos a gente já tá vendo, ó, fundo, topo, fundo. Esse aqui não renovou tão legal, mas isso não é um problema. Olha o volume agressor de venda. E aí ele vai e quebra a estrutura. E aí agora ele vem pro pullback com o order blockzinho aqui, ó. E olha aqui, cadê o volume agressor? Nessa região. Beleza? Então, tá entendendo o contexto? O que a gente faz e ensina dentro da nossa comunidade? É lógico que não é só isso, mas isso aqui é a chave do negócio. Olha lá, e depois que ele quebra a estrutura, explode. Explode na alta. Explode na alta. Aqui daria nova entrada, né? Daria uma nova entrada, ó, bem aqui, ó. Porque nós temos um order block, o stop aqui 58 pontos. Não, olha, 58 pontos. Aqui nós temos o order block. Lá nos 5 minutos a gente vai ver melhor essa quebra aqui. Mas aqui a gente já observa que a gente já tá vendo que nós temos nós temos aqui um choque aqui, ó. Um choquezinho aqui. Aqui tem um micro, né? E aqui, ó, no mínimo o alvo seria aqui, no mínimo. Seria 7-1. 7-1. Certo? Olha quantos trades só levando o conceito e observando o gráfico. Aí agora ele chegou no nosso bloco. Lembra do bloco que a gente mapeou lá? E olha aqui que ele vem aqui. Olha onde ele vai. Vamos ver como ele desenrolou ali? Aqui a gente observa que também há a possibilidade de uma quebra de estrutura aqui, ó, nos 5 minutos, 1 minuto e um pullback. A entrada não seria de cara na hora que batesse no bloco, seria que no pullback o stop ligeiramente acima, 60 pontos, e o alvo de novo aqui. Aqui embaixo, no caso, eu acho que ele nem foi até o fim, né? Eu acho que ele nem foi até aqui no bloco, mas foi bem próximo, aquele primeiro bloco. Até porque ele já tinha sido testado, então não fazia sentido colocar lá. Você teria que encontrar um novo alvo aqui. Por exemplo, aqui nós temos um order block aqui. E ele foi lá, beijou o order block e desenrolou. Olha, observe que dentro de uma análise, um contexto que a gente observou, a gente viu 3 grandes e fáceis oportunidades de ser pegas, né? Tanto essa aqui que já estava topo, fundo, quebrou a estrutura. Estava esperando ele fazer a consumo da liquidez interna, só que dentro do consumo da liquidez interna ele deu um trade, certo? Chegou no outro order block, porque nós tínhamos outra liquidez interna, chegou no outro order block, quebrou a estrutura, pullback, do mesmo jeitinho, e foi lá em cima. Aqui a gente tem que um time menor um pouquinho para entender essa quebra de estrutura com esse pullback. E deu de novo um novo trade. Então assim, dentro da nossa comunidade, galera, a gente passa os trades, mas isso aqui tudo que eu estou explicando, a gente explica dentro da comunidade. Thiago, mas só tem um print. Só que com aquele print, a gente fala, tem um vídeo gravado, toda sala é gravada. A gente mostra assim, ó, galera, se fizer isso aqui, pode pegar. Se fizer isso, ou seja, não é algo engessado. Lá nos 83 mil compra, no 83 mil vende. Isso aí é varejo que opera assim. Thiago, mas você não é varejo? Sou varejo, mas a gente entende e busca os rastros dos big players, das grandes instituições. Então é o que a gente faz, né? Então a gente vai entrar no trade quando a gente tem parceiros, ou seja, parceiros de big players. Não é parceiro, meu amigo tá operando comigo, beleza? Então esses aqui eram os conceitos que eu queria mostrar para vocês. Se você esperar a formação de liquidez, a captura de liquidez, alinhamento de fluxo e pôr o alvo justo, ou seja, ali é o ponto que tem que sair. Tem gente que vende, galera, vendeu aqui, acha que o mundo agora vai acabar e ele quer segurar porque quer e volta lá e tira ele no zero ou no stop, né? Então tenha essa consciência aí, beleza? Tamo junto, valeu, um abraço.